Sejam bem-vindos a mais um Degustando Conversas. E o prato de hoje é um prato que me remete muito ao comfort food. Quem não sabe o que é o comfort food é um movimento, na verdade, é um sentimento dentro da gastronomia que nos remete muito àquilo que traz pra gente boas lembranças. Principalmente atrelado à questão da nossa família, da nossa casa. No meu caso, o meu comfort food é muito ligado à questão da minha mãe. Minha mãe gosta de uma excelente cozinheira e um dos pratos que ela sempre fez foi um lombo. Aqui a gente costuma chamar de lagarto nessa região, mas na Paraíba a gente chama de lombo ou chama de lombo paulista, também tem essa referência. E engraçado que em São Paulo não é lombo paulista, é tatu. Então é interessante como a gastronomia, como os pratos, enfim, como os ingredientes, eles têm uma diferença quando muda de uma cidade para outra, de uma região para outra. E esse lombo tem uma característica que é interessante. Eu sempre procurei replicar, depois que minha mãe faleceu, primeiro que eu peguei as receitas que ela tinha, que terminou ficando comigo. Até porque minha outra irmã, que gostava de cozinhar muito, tinha falecido antes de minha mãe. Então terminou eu herdando, digamos assim, as receitas de minha mãe. Só que eu nunca encontrei a receita do bendito lombo que ela fazia. E que me traz um comfort food todo especial. E eu sempre tentei replicar esse tempero desse molho, desse lombo especificamente. Mas aí é óbvio que eu nunca consegui. E chegou um ponto que eu desisti. Vou tentar ainda algumas vezes, mas eu desisti. E aí com minha filha, Elisa Maia, a gente construiu, digamos assim, uma receita bem típica nossa, uma receita mais cítrica e também com ervas que eu vou apresentar para vocês hoje. E a gente vai fazer isso através de um fettuccine que a gente chama cabelo de anjo. A gente mistura, é um fettuccine bem interessante. Da Barilla também, eu gosto muito da Barilla, quando ela é de origem de fato italiana. E a gente vai fazer isso hoje para vocês. E aqui eu quero mostrar uma coisa bem especial, que é uma panela de pressão de pedra. Tá? Eu não sei porque eu nunca gostei de cozinhar com panela de pressão, eu sempre tive uma aversão. Não sei porque, se é desde cedo, a gente sempre escuta que teve alguns acidentes com panela de pressão, mas eu sei que hoje as panelas de pressão são bem mais seguras do que as de outrora. Mas essa panela de pressão aqui, de pedra, é uma panela de pressão toda especial, ela mantém os ingredientes, ela toda sem ter a possibilidade de haver qualquer perigo de explosão, porque você pode levantar, inclusive, ela a qualquer momento. Mas ela segura bem a pressão e dá um cozimento daquilo que a gente precisa. Então tá aqui os ingredientes, daqui a pouco eu falo sobre eles, mas a primeira coisa que eu quero falar para vocês, e aí particularmente, é dizer o seguinte: qual é a receita que você, de casa, lhe lembra o comfort food? Se você tem essa receita e quer passar pra gente, manda aí nos comentários, procura o nosso Instagram, Degustando Conversas, e lá você manda a receita que você lembra e a gente tenta replicar essa receita e mostrar o prato para vocês. Então, agora, vamos cozinhar. Eu tô pegando aqui uma pimenta dedo de moça e isso é um destaque especial, tá? Eu tirei aqui a tampa dela, digamos assim. Vou tirar outra ponta. Vou abrir ela aqui no meio, tá? E só para lembrar o seguinte, tem muita gente que, quando a gente abre, logicamente você vai ficar aqui as sementes aqui no meio, tá? Essas sementes, se você deixar, você gosta de bem apimentada, é a semente que vai dar, de certo modo, essa pimenta. Se você tirar a semente, ela diminui um pouco a ardência. Na verdade, diminui muito a ardência. Não que não vai ficar ardido, obviamente, até porque estamos falando de uma pimenta. Mas se você tirar as sementes, obrigatoriamente. E o que é interessante é que essa semente, se você plantar, nasce. Tá? Você deixar ressecar um pouquinho ela no sol, a própria semente, você vai conseguir fazer com que resseque. Lembrando uma coisa importante para os cozinheiros de primeira viagem. Peguei essa pimenta aqui, peguei na semente, peguei na pimenta, não vai coçar os olhos não, você vai ter sérios problemas, tá? Você botar o dedo na boca já vai ficar com ardência, imagine ficar necessariamente, tá? Você ficar com isso dentro dos olhos. Então é uma coisa meio perigosa, tá, gente? Cortar aqui em pedaços menores, se bem que isso aqui a gente vai, quando a gente terminar, tá? Você vai ter todo o ingrediente. Essa receita você pode colocar mais pimentas, menos pimentas, eu coloco um dedo de moça, para mim já é suficiente, tá? Lembrando que o que eu vou fazer é uma marinada, tá, gente? Que eu vou fazer aqui uma marinada. Vou só recolher aqui o lixo, pra gente cortar o nosso tomate.
E tá aqui, gente, o lombo paulista, né? Como a gente chama na Paraíba. Aqui a gente for no supermercado, a gente encontra como lagarto, que é a mesma coisa. Tá? Você tem, aqui é um lombo bovino, obviamente, eu gosto muito. É uma carne mais dura, por isso que a gente tem que ter um processo de cozimento bem maior. A gente vai dourar, eu vou deixar na marinada por 24 horas, é óbvio que eu já tenho um pronto, porque senão o programa ia passar 24 horas, mas você geralmente é sempre bom deixar na marinada de 24 horas. Mas eu não tenho tempo de fazer isso, chegam pessoas em casa, eu quero fazer um lombo e tal. Enfim, não vai ser absorvido tanta carne sem a marinada de 24 horas. Mas você pode fazer com pouco tempo, bota na geladeira e aí vai absorver. A minha marinada, geralmente, a gente sempre utiliza algo para dar um cozimento químico. Neste caso, eu estou usando suco de limão e suco de laranja, que é o cítrico que dá um cozimento químico. Pode ser abacaxi também, mas particularmente eu escolhi laranja e limão. Lembrando que a laranja e limão vai passar 24 horas, é óbvio que vai ficar bem cítrico o sabor do próprio lombo. Mas eu acho que traz um toque todo especial, todo diferente, quando eu quebro ele com as ervas e também quebro com o próprio molho de tomate. Um molho de tomate que eu gosto muito, que é o da Elefante, que é só tomate, é puro, mas que a gente vai incorporar os outros ingredientes, obviamente, pimenta dedo de moça, tomate, cebola, bacon, que é para fritar o lombo quando a gente tirar da marinada, alho e aqui as ervas que eu utilizo, o louro e também o alecrim. E para completar a minha marinada, um vinho branco, tá? Agora, como é uma carne bovina, a gente vai harmonizar com um vinho tinto e eu escolhi um vinho, né, que especialmente é um vinho que se toma muito quando você quer uma carne muito forte, uma carne como, por exemplo, lá, lembrando de novo o primeiro programa que a gente fez, né? O ragu fiorentino, lá na Toscana, lá em Florença, você vai ter que o prato típico de Florença é justamente a bisteca fiorentina, que é uma bisteca desse tamanho, gigantesca, parece bisteca para Fred Frito, extremamente crua e que se toma com um vinho Chianti, que é a uva do vinho Chianti, né? Se for um Chianti clássico, ela é praticamente, a uva é um percentual quase toda de Sangiovese. Se for um Chianti, logicamente que esse percentual diminui, que é a uva Sangiovese, que alguns dizem que é sangue dos deuses, por isso que o nome Sangiovese, que é o vinho que eu vou harmonizar hoje, que é justamente com a uva Sangiovese. Então eu peguei aqui meu lombo, tá? 1,5 kg praticamente, eu não vou usar isso tudo porque é um prato para 2 pessoas. Então eu prefiro muito, vou fazer alguns furos para absorver, tá? E depois desses próprios furos que eu vou fazer, eles servirão para que eu coloque o bacon, tá? E faça na fritura que eu tenho. Aqui a capa de gordura você que escolhe, mas aqui eu furei. E tem também uma opção que se faz muito, tá? Se faz muito, é você colocar aqui, rechear esse lombo, você fazer um furo bem dentro e você rechear esse lombo. Eu não faço, minha mãe gostava de fazer isso, tá? Ela recheava aqui com uma calabresa, eu não faço muito, eu não gosto muito, eu prefiro botar mais bacon e botar também até alho. Então furei aqui bem, tá? Vou furar aqui também na gordura e coloco aqui agora, vou colocar os ingredientes da marinada, tá, gente? Então, 2 dentes de alho, tá aqui, uma cebola média, tá? Uma cebola média. Tô colocando aqui agora uma tomate. Aqui eu vou colocar a pimenta, pode colocar 3, 2, 1, enfim, eu coloquei uma pimenta dedo de moça, tirado todas as sementes, tá? Vou colocar o meu alecrim, o meu louro, só para lembrar, esse louro aqui ele é in natura, né? Não tá dessecado, então é difícil encontrar, mas a gente aqui conseguiu. Teve um amigo meu, não merece muito não, mas ele deu louro, tá? E aqui eu vou colocar aqui o limão. Esse limão aqui é mais... Por que essa cor do limão não é a cor mais clara? Porque eu gosto do limão galego. A gente na Paraíba chama de limão galego, não sei como é que vocês chamam. Aqui eu tô gravando diretamente de Brasília, né, que eu tô morando aqui agora. Mas enfim, então é limão galego que a gente chama na Paraíba. E aqui por último, eu vou colocar, tá, o vinho. Eu escolhi um Chardonnay, mas você pode escolher outro vinho da sua predileção. Um vinho branco, até porque, e eu vou colocar um pouco de sal, mas só lembrando, sal a gente acerta sempre durante o processo de você fazer o seu prato. Então vou colocar só um pouco de sal para a gente ficar. Aqui eu estou deixando o próprio molho, o tomate, o bacon e o azeite para a gente fazer, para dourar depois da marinada, tá? Então aqui a marinada está pronta, eu vou virar aqui um pouco. Isso aqui vai para a geladeira durante 24 horas para ele absorver bem, tá? Começar com o processo, vou tapar aqui
e aí levar para a geladeira. E agora a gente espera 24 horas, que não vai ser o caso da gente, a gente já tem um pronto, vou trazer para vocês. E a gente vai colocar para a gente começar a fazer justamente o meu lombo hoje. E depois a gente vai fazer o fettuccine mais grosso, cabelo de anjo, aquele fettuccine que fica bem gostoso para acompanhar o nosso prato de hoje. Então, agora só um pouquinho que a gente vai agora começar o outro processo. Então vocês vejam aqui, eu vou abrir aqui, ó, depois de marinado 24 horas, veja que a cor da carne já está uma cor mais escura, obviamente, que absorveu bem os ingredientes, mas principalmente porque passa por um processo de cocção, né? O limão, a laranja, né? O próprio vinho, que é cítrico, um vinho branco, ele faz com que haja esse processo de cocção. Tirei aqui, você tem a marinada, vou levar para aqui, vou pegar aqui a faca, cortar 2 pedaços, um para mim, um para minha amiga que está aqui me gravando. Eu vou fazer um a mais por sobra, então não vou fazer o lombo inteiro, tá? Vou levar para a panela lá o lombo, apenas os pedaços já cortados na largura que eu quero, que é uma largura mais grossa. Mas geralmente quando se utiliza uma panela de pressão maior, se coloca o lombo inteiro para fazer todo esse processo. Então vamos lá, vou pegar aqui o lombo, ó. Tirei aqui ele, a marinada foi feita. Ele aqui é um prato muito simples, tá, gente? Vou aqui, ó, 2 dedos, um pouquinho mais, mas 2 dedos é suficiente, tá? Tirei aqui um pedaço, vou tirar aqui outro pedaço, posso pegar um pedaço mais fino, vou pegar aqui outro pedaço, tá? Eu vou cortar tudo em pedaço, vou deixar tudo aqui pronto, vou cortar aqui outro pedaço, vou deixar todo cortado, depois a marinada pronta, depois eu faço o preparo dos outros. Mas aqui vou pegar poucos pedaços, até porque essa minha panela de pressão, digamos assim, é uma panela de pressão mais que não tem um tamanho tão grande, tá? Então veja, tá aqui, ó, lembra-se que ele tem os furos, né? Se não tiver, faz mais um pouco. Esses furos aqui é para quê, gente? Para que eu coloque o bacon, tá? Para que eu coloque o bacon tá aqui, ó. Então vamos lá, ó, vou encher aqui. Vou colocar bastante bacon aqui, tá? Para dar um gosto todo especial, enfim. Rechear com bacon. Então, enfim, acho que é uma coisa boa para você fritar aqui. E aqui agora, eu vou só pegar aqui e furar mais um pouco. Esses outros aqui que são menores. Mas também pegar um baconzinho, né? Sempre é bom deixar. Então, absorvo bem o bacon. Tá aqui, vamos agora para nossa panela, só lavar aqui as mãos. Sempre é importante. Eu pelo menos faço isso. Acho que, sinceramente, assim, com todo o respeito que eu tenho para a decisão das pessoas fazer aquilo que quer, da forma que quer, mas eu não acho que combine eu estar cozinhando e necessariamente eu não estar com uma preocupação de estar sempre limpando. Eu acho que quando você termina de cozinhar, na minha visão, necessariamente tem que estar tudo limpo dentro da cozinha, mas a opção é de cada um. Aqui, vou aquecer minha panela, tá? Como eu falei para vocês, a panela aqui de pressão, de pedra, né? Isso aqui eu trouxe de Ouro Preto, Minas Gerais. É um estado que eu gosto muito. E as cidades mineiras, elas têm essa capacidade de ter muita gastronomia envolvida. Minas Gerais como um todo, né? E lá em Ouro Preto, inclusive, tem uma feirinha que vende muito essas panelas, essas pedras. Tudo feito com essas panelas. Quem gostava muito de fazer isso era minha filha, quando viajava comigo. Porque tinha que me ajudar na mala, né? Minha irmã, quando era viva, tinha que ajudar na mala e tinha que carregar o peso das pedras, porque isso aqui é muito pesado, são panelas muito pesadas. Então, vou colocar aqui, ó. Tá, ó. Vou colocar aqui o azeite. Ah, eu gosto de azeite, já disse isso para vocês. Vou pegar aqui essa pinça. É uma pinça que a gente pode fechar, marcar, enfim. Para colocar aqui, deixa aquecer um pouco. Simples, você percebe a temperatura, quando tá boa. Você começar a sentir, botar a mão, sentir a própria temperatura, você já começa a perceber. É importante você colocar para ela dourar completamente dos dois lados da carne. Veja que já tem um processo de cocção. Eu agora vou dourar para fazer aquela crostazinha. Depois que fizer a crostazinha, eu vou colocar os ingredientes da marinada dentro, para fazer o processo de cozimento.
E aí vai fazer esse primeiro momento, em torno de 20 minutos. Depois disso eu vou colocar o próprio extrato de tomate. E aí misturo com um pouco de água e deixo passar o processo final. E vou reduzindo para ficar aquele molho como eu quero. Se vai ficar um molho mais espesso, um molho mais fino, vai depender muito do processo que você vai fazer de cocção. E depois, quando passar os primeiros 20 minutos, eu vou botar água para ferver, para a gente ter o nosso fettuccine. E aí sim, fazer a prova do prato de hoje, que seria um lombo à la Dona Zélia, que era minha mãe, né? E aí, para que a gente prove. Então tá aqui a temperatura, ainda não tá muito. Vou colocar aqui os dois pedacinhos, tá? Para ele fazer aqui Só vai caber 3 pedacinhos mesmo. Eu vou colocar aqui os 3. Vocês vão ver aqui, vai caber exatamente aqui, ó. Eu vou deixar dourado de um lado, depois eu douro do outro. E aí coloco o restante. Então veja, já começou aqui a fazer um dourado de um lado, ó. Já estou invertendo para dourar do outro, tá? Por isso que é bom esse tipo de pinça, ó. Já está começando aqui a dar as cores dos dois lados. Eu vou dourar bem, tá? Dos dois lados. Um lado, depois boto o outro. Tá? Como eu coloquei pouco sal aqui, se você quiser, você já pode colocar um pouquinho mais de sal. Aqui vai absorver. Vou deixar fritar bem, para dourar bem, tá? Os dois lados. Olha aqui, se você pegar aqui a panela, você vai ver o quanto ela é violenta, tá? Eu estou em fogo baixo e mesmo assim ela já pegou aqui o ponto. Já está bastante dourado. Para mim já está suficiente. E aqui agora eu vou colocar a marinada, tá, gente? Vai dar um choque aqui. Tem que ter aqui, botar bastante líquido para evitar de que, inclusive, a carne queime, tá? Vou colocar aqui as ervas, porque agora o processo é um processo de cozimento. Tá? Um processo de cozimento. Inicialmente aqui eu estou colocando aqui a minha marinada. Quero o líquido. Vou colocar aqui mais um pouco da minha marinada. As ervas, vou reservar aqui o resto. Tá? E aqui eu vou tapar. E aí eu tenho que acompanhar bem, vou deixar aqui em fogo entre médio e baixo, para que a gente possa pegar. E daqui a 20 minutos, ou até menos, a gente vai tirar e vou botar o extrato de tomate, vou botar mais água, para ficar o restante do caldo e vou provar para acertar o sal. Então vamos aguardar mais um pouquinho, já está quase pronto. Enquanto isso eu vou botar água para ferver, para que a gente tenha o nosso espaguete também, o nosso fettuccine saindo também no momento certo, para a gente fazer o prato de hoje e provar o lombo à la Dona Zélia, junto com o fettuccine. Então vocês vejam bem, a panela de pressão aqui, tá? Já saindo aqui todo o vapor, eu vou só tirar aqui a tampa para vocês verem. E como é uma panela de pressão de pedra, bem diferente do outro processo, ela não tem problema de explosão nem nada e eu posso levantar a tampa a qualquer momento se eu quiser. Veja como é que já está aqui dentro, fervendo bem, ó. Então já está num processo bem forte e aqui vazando aqui. Então é uma panela de pressão, assim, que eu gosto muito, tem tamanho maior, essa aqui é uma pequena, até porque como eu moro só, né, e cozinho para mim, então geralmente eu pego umas panelas menores, mas aqui está perfeito para você ter, mas tem maiores e você pode usar. Eu aconselho muito essa panela, tem todos os nutrientes, enfim. Ela tem várias vantagens, essa panela de pressão. Eu vou tirar aqui, ó, a vantagem. Mesmo com todo o calor, com toda a pressão, você ainda consegue pegar na panela, sem se queimar. Vou tirar aqui, ó. Veja que já está bem no ponto. Eu vou tirar agora, chegado o momento, eu vou tirar as ervas. Vou deixar aqui no resto da marinada. Essa marinada eu não usei toda, eu vou aproveitar, logicamente, outra vez. Eu vou tirar aqui as ervas, tirar o louro, né?
E vou tirar também o alecrim, que foi as ervas que eu usei. Que agora chegou o momento da gente fazer o molho completamente na carne. Veja que ela já está bem macia. Vou pegar aqui só para vocês verem. Ó. Fura bem, tá vendo? Ó. Precisa de um pouco mais de cozimento, verdade. Mas aqui agora eu vou botar um pouco mais de água. Tá? E vou colocar aqui o meu extrato de tomate. Coloquei suficiente. E aqui eu vou continuar com o meu processo. Para cozinhar e complementar. Vou deixar reduzir bem para ficar mais escuro e mais forte. Depois, daqui 10, 20 minutos, eu vou acertar o sal. Aqui já está a água quase fervendo. Lembrando que qualquer massa que você comprar, ela tem um tempo de cozimento. 7 minutos, 8 minutos, depende muito da massa e depende muito do grão. Geralmente, se você pegar 7 minutos, você pode deixar 5, 6 minutos para ela ficar al dente. Eu sempre prefiro al dente. Tá? Mas aí depende muito do que você faz, do que você gosta, como é que você gosta da massa. A massa derretida demais, ela vai pregar e vai ficar sem um gosto bacana. Então vou deixar o resto aqui do cozimento. E agora é só questão de tempo para a gente cozinhar tudo. E aí provar o prato de hoje, que é o lombo paulista, ou só apenas lombo, né? Lombo à la Dona Zélia, junto com fettuccine mais formado, como se fosse um cabelinho de anjo, que a gente vai provar hoje. Ok, gente? Então veja que eu já separei aqui o fettuccine, né? Da Barilla, número 166, porque é um fettuccine mais tipo um cabelinho de anjo. Tá aqui, eu separei aqui 5 unidades. Enfim, tá para 2 pessoas. E aqui já tá a minha panela de pressão no ponto. Eu vou só tirar aqui para vocês verem, tá? Fervendo bastante. Vou tirar aqui a tampa. Mesmo assim, ainda dá para pegar. Vou pegar aqui um dos pedaços aqui do meu lombo, que foram cortados, ó. Veja que ele já está numa cor muito bonita. Vou tirar aqui para vocês verem, só para vocês verem como ele já está bem cozido. Ó. Veja que dentro, ó, ele já está num ponto. Nem vermelhinho tá mais. Isso é por conta dos 2 processos. O processo da cocção da química natural, que foi os cítricos, né? O limão, a laranja e também o vinho, né? E então já está aqui no ponto para você servir, cortar em pedaços pequenos. O que eu tenho que fazer aqui são 2 coisas na prática. Primeiro eu vou pegar aqui um pouquinho do meu caldo aqui, ó. Vou provar. Sentir para saber se eu preciso acertar o sal. Preciso acertar o sal um pouquinho. Vou aqui acertar o sal. Tá? E mexer aqui um pouco. Tá? Vou levar de volta o meu lombo ainda para cá. Vou deixar agora sem a tampa da minha panela. Por quê? Porque se eu deixar aqui a tampa da minha panela, necessariamente esse molho nunca vai ser reduzido. Ele vai ficar no processo de cozimento, vai sair vapor, vai demorar muito tempo para fazer essa redução, não é que nunca, mas vai demorar muito tempo. Se eu deixo aberto, ele vai evaporar e aí vai reduzindo para que eu fique realmente com o molho bem mais apurado. E aqui já está a água fervendo, eu já vou colocar aqui, ó, os pedacinhos aqui, para que a gente possa já preparar tudo que eu preciso. Eu sou muito metódico, então veja que aqui eu estou deixando 5 minutinhos, aqui eu deixo mais tempo até reduzir. A parte que você reduz aqui é o gosto de quem vai. Tem gente que gosta mais líquido, mais denso, mais pastoso. Eu prefiro que ele fique um pouco mais pastoso, que ele absorva bem tantos ingredientes como isso, para que a gente possa fazer justamente aí o processo final, que é o empratamento, e logicamente degustar aí com um bom vinho Sangiovese, que vai harmonizar perfeitamente com esse prato de hoje. Então só mais um pouquinho e a gente já vai ter a oportunidade de provar esse iguari. E aqui agora chegou o momento da gente empratar, tá? Então eu estou pegando aqui a massa, eu já desliguei. Tá? Veja que eu não estou absorvendo a massa dentro da minha própria panela de pressão, até porque é uma panela de pressão. Antes era uma frigideira, mas eu estou com todo cuidado aqui para colocar. Veja que é aquele que eu disse em outros programas, que necessariamente ela não vai pregar. Não vai ficar grudando uma massa na outra. Você tem que sempre separar, não tem problema. Aqui é uma quantidade boa, tá? Eu vou aqui agora deixar aqui de lado, afastar aqui,
Aqui não me interessa, vou desligar já aqui. Já está no molho, no ponto correto. E aqui agora eu vou dividir em pedaços pequenos, até para facilitar a degustação. Veja como já corta bem macio o próprio lombo, ó. Você vai perceber aqui o quanto ele já está bem cozido, porque ele já está bem macio, porque o cozimento ficou correto. E aqui, ó, vou cortar em pedaços pequenos para facilitar, tá? Mas aí tem o tamanho. Aqui a ideia é a gente cozinhar, ter um prato que a gente possa degustar de acordo com aquilo, e principalmente esse comfort food, tá? Que é um prato que me chama muita atenção, né? Se bem que minha mãe, ela gostava muito de fazer o lombo inteiro, tá? E a gente cortava os pedaços. Mas aqui eu estou fazendo uma versão minha e de minha filha, que é um pouco diferente, que é um prato que a gente tem. Esse vai ficar bem cítrico. Pegar o molho aqui, ó, que já tá bem caudaloso, digamos assim. Veja com uma panela de pressão, essa daqui ela mantém bem o calor, né? Eu já desliguei há um bom tempo e ela mantém a cocção ainda. Tô botando bem aqui, ó. Aqui pra gente com mais um pouquinho de carne, né? Em cima aqui. Vou só fazer aqui a limpeza para fazer o empratamento total no prato. Então veja, eu tô só limpando aqui para ficar o empratamento bem bonitinho. Eu vou ainda botar um pouquinho mais de molho pra gente ter. Então veja que esse molho depende muito de quem vai comer. Se vai ser um molho mais denso, mais líquido, enfim. E tá aqui agora no ponto para que a gente possa degustar. Eu vou só provar aqui um pedaço, tá? Da massa e também da minha carne. Não é porque eu fiz, não, mas tá uma delícia. Saúde.